No Brasil, a TCL não está entre as marcas mais lembradas quando o assunto é celular Android, mas com o TSL 20 SE, a companhia tenta mostrar que não é uma mera aventureira no segmento. A generosa tela de 6,82 polegadas e o acabamento brilhante fazem o aparelho chamar atenção logo de cara. É claro que esses não são os únicos detalhes que importam. O chip Snapdragon 460, o quarteto de câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels e a bateria de 5.000 mAh também estão aqui para mostrar serviço. Mas será que conseguem? Eu sou Emerson Alecrim e testei o TSL 20 SE por 3 semanas. Nos próximos minutos conto como o modelo se saiu no desempenho, na autonomia de bateria, na qualidade das fotos e em outros quesitos. Me acompanhem. Antes, o aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem a sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressalto os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a este conteúdo. O TCL 20 SE foi fornecido pela TCL por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Uma coisa que me agrada no mercado de celulares é o fato de, se não todas, a maioria das marcas lançar aparelhos que fogem da tradição do preto. O 20 SE leva essa ideia a sério. A traseira do modelo é feita de um plástico que divide a superfície em dois segmentos com aparência metálica brilhante. Pelo menos ao vivo, o efeito é muito interessante. A moldura do dispositivo é bem firme e característica que contribui para deixar o TCL 20 SE relativamente pesado. Ele tem 206 gramas. Esse detalhe, quando somado à superfície um tanto lisa da traseira, pode fazer o celular escapar mais facilmente da sua mão. Ao menos a embalagem do produto inclui uma capa de silicone. Enquanto a lateral direita concentra o botão de liga e desliga e os controles de volume, a esquerda abriga a gaveta de chips e um botão físico para o Google Assistente. Duas observações importantes aqui. A primeira é que a gaveta suporta 2 SIM cards ou um SIM card mais um microSD de até 256 GB. A segunda observação é que eu adoraria usar o botão do Google Assistente para disparo de câmera, por exemplo, mas não é possível configurar o componente para outras funções. E só para constar, a lateral superior traz conexão para fones de ouvido e um orifício para o microfone. Já na parte inferior encontramos uma porta USB-C, como esperado. Por ali também encontramos uma saída de áudio à direita que faz par com o alto-falante no topo do aparelho. Juntos, ambos os componentes proporcionam um som claro. O problema é que o áudio tende a estourar nos níveis mais altos de volume. Vá de fones de ouvido para uma boa experiência sonora aqui. Voltemos à traseira por conta de um detalhe. Hoje, boa parte dos smartphones traz leitor de impressões digitais integrado à tela, mas não é o caso aqui. No TCL 20 SE, o componente aparece na traseira, perto das câmeras. E até que ele funciona bem. A leitura às vezes é um pouco demorada, mas quase sempre funciona na primeira tentativa. Não dá para negar que a tela é a característica mais chamativa do 20 SE. O painel é do tipo IPS LCD e tem 6,82 polegadas de tamanho. Como o visor tem formato 20,5 por 9, a impressão que se tem é de que o componente é esticadão. Além das dimensões generosas, a tela agrada por ter brilho forte de até 450 nits, oferecer boa visualização sob ângulos variados e exibir cores vívidas. Em parte, isso é mérito do NXT Vision, recurso que conhecemos no review do TCL 10 SE e que ajusta contraste e nitidez automaticamente. Esse recurso também permite que você configure a temperatura da tela e traz um modo de leitura que deixa o painel em preto e branco e com um tom quente, lembrando levemente a tela de um Kindle. Mas existe um detalhe que desagrada. A resolução é de apenas 1640 por 720 pixels. Essa característica não te impede de aproveitar bem o celular, mas uma tela grande como a que encontramos aqui merecia ser pelo menos Full HD. No 20 SE, a TCL não seguiu o movimento de deixar o Android tão puro quanto possível. O modelo sai de fábrica com Android 11 e uma interface cheia de recursos implementados pela própria fabricante. O já mencionado NXT Vision é um deles. Há outros que cumprem funções triviais: player de vídeo, bússola, gravador de áudio, rádio FM, gerenciador de arquivos e assim por diante. Também encontramos vários recursos úteis na área de notificações, como o gravador de tela, um modo que diminui virtualmente o tamanho do visor para uso do celular com apenas uma mão e a função de economia de dados. A organização dos aplicativos também é interessante, pois eles são classificados em categorias. E se você não gostar disso, tudo bem, dá para mudar o modo de organização no botão posicionado no topo direito da tela. Outro recurso útil é uma discreta barra lateral que, quando expandida, dá acesso rápido a contatos, apps preferidos e a uma régua virtual. Tudo isso pode fazer a interface do TCL 20 SE parecer poluída, mas no fim das contas é provável que esses recursos sejam convenientes para a maioria dos usuários.
O módulo traseiro de câmeras do TCL20SE segue o estilo semáforo. São 4 sensores. De cima para baixo, o primeiro tem 2 megapixels e faz fotos macro, o segundo tem 5 megapixels e lente grande angular, o terceiro tem 48 megapixels e consiste no sensor principal, e o quarto tem 2 megapixels e ajuda o celular a fazer imagens com fundo desfocado. Olha, a câmera de macro até que cumpre o seu trabalho, mas ela é muito simples. Problemas de baixa definição são frequentes aqui. Já a câmera de profundidade trabalha com a principal para te ajudar a deixar o fundo da cena desfocado como tem que ser. As câmeras que mais interessam são a grande angular e a principal. Quando as condições de iluminação são boas, a primeira consegue fazer registro com fidelidade de cores, bom controle de ruídos e, claro, um campo de visão maior. Mas, quando você amplia a imagem, percebe que a definição não é das melhores. Um sensor com mais megapixels faria diferença aqui. Pelo menos a câmera principal é esforçada. Embora não entregue resultados primorosos, ela pode fazer registros com um nível bem mais interessante de detalhamento, cores fortes mas sem excesso de saturação e controle adequado de ruído. Isso se as condições de iluminação ajudarem, é claro. Em cenas noturnas, a definição cai bastante e o ruído aparece com vontade. Sobre a câmera frontal, ela tem 13 megapixels e consegue fazer selfies com um nível aceitável de detalhamento. Só não conte muito com o modo retrato. Com ele não é difícil o desfoque de fundo falhar em algum ponto. Temos a tendência de associar celulares grandes a hardware potente, mas nem sempre esse é o caso. O TCL20SE é a prova disso. O aparelho tem 4 GB de RAM e 128 GB para armazenamento de dados, quantidades que condizem com celulares de faixa intermediária. Porém, o processador é o Snapdragon 460. A gente não está falando de um chip ruim, mas ele não tem muito poder de fogo. Netflix, Chrome, Gmail, YouTube, Spotify, Instagram e app de câmera foram exemplos de tarefas que rodaram sem lentidão ou travamentos. Por outro lado, você pode notar engasgadas ocasionais na alternância entre aplicativos abertos ou alguma demora na resposta a comandos. Jogos como Breakneck e Asphalt 9 rodaram bem, mas neste último deu para notar queda na taxa de frames, mesmo com as configurações gráficas em nível médio. Isso tudo sugere que o TCL20SE dá conta das tarefas mais comuns do dia a dia e de jogos leves, mas dentro do seu próprio ritmo. Não espere desempenho notável nessas atividades. Já a bateria, com seus 5.000 mAh, tem um pouco mais de fôlego. Os testes do componente foram feitos com 2 horas de vídeo na Netflix e brilho máximo na tela, meia hora de YouTube nas mesmas condições, 1 hora de uso de Chrome e redes sociais, 1 hora de Spotify via alto-falantes, 15 minutos de Asphalt 9 e uma chamada de 10 minutos. Os testes começaram pela manhã com 100% de carga e foram feitos ao longo do dia. Por volta das 10 da noite, a bateria ainda tinha 48% de carga. Já o tempo de recarga de 5 para 100% com o carregador que acompanha o produto foi de mais ou menos 2 horas e meia. Para encerrar, o TCL20SE vale a pena ou não? Antes de dar a resposta, eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. O episódio 203, por exemplo, fala do aumento de preços da Netflix no Brasil, da queda no número de assinantes do serviço e até dos planos da empresa de entrar no mercado de jogos. Assine o Tecnocast no Spotify, SoundCloud ou nosso aplicativo preferido para ficar por dentro de todos os programas. Links na descrição. O TCL20SE é um celular que tem pontos importantes a seu favor. A tela ampla, a despeito da resolução apenas HD, o visual caprichado, a boa autonomia de bateria e um software que, embora pareça ser um pouco poluído, traz um conjunto útil de recursos. É verdade que as câmeras não impressionam e que o processador não tem muita potência. Apesar disso, esses componentes cumprem o seu dever. Não com excelência, mas cumprem, de modo que o smartphone pode ser uma boa opção para quem está à procura de um celular para atividades básicas e que tenha uma tela grande como bônus. Mas é preciso tomar cuidado com o preço. O TCL20SE foi lançado no Brasil custando por volta de R$2.000. É claro que ele não vale tudo isso. Por valores próximos a esse você pode encontrar o Moto G60 ou o Galaxy A52, por exemplo, que tem hardware melhor. O TCL20SE só vai valer a pena se você encontrar um bom preço por ele, de preferência um valor abaixo de R$1.500. E o que você achou desse smartphone? Deixe a sua opinião ou dúvida em comunidade.tecnoblog.net. Também deixe o seu like se você curtiu a análise para ajudar o vídeo a chegar a mais gente e se inscreva se é a sua primeira vez no canal. Sempre tem conteúdo novo por aqui. Eu sou Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima!